FIA fala sobre o caso do motor Mercedes. Mercedes tem que substituir o seu motor, mas aí é um outro motivo. Bortoleto fala sobre a declaração de Alonso. E a Ferrari, pelo visto, está escondendo o jogo. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos no último dia de testes. E mais tarde, então, teremos um vídeo falando sobre esse último dia e, quem sabe, até já fazendo diretamente um apanhado geral. Ponto-chave aqui pra gente é que vocês falaram que está melhor sem a luz azul. Eu fico extremamente, profundamente chateado com isso. Ela tá aqui carregando do meu lado. Mas a luz vermelha vocês não querem que tira, né? Tô vendo essa safadeza aí. Mas vamos lá então, lembrando que tem os nossos parceiros, tem Instant Gaming com jogos e gift cards pra vocês. Vários jogos estão em promoção, entraram em promoção recentemente, entrem pelo link aí embaixo. E você tem promoção de pré-temporada na Paddock BR, camisetas como essa aqui que eu tô usando e também de todas as equipes e pilotos. Na compra de 2 ou mais, você ainda leva um item colecionável que eu tenho aqui, é muito legal. Você pode escolher os pilotos do seu item, coloca o cupom Ressaca Motor pro frete grátis e manda pra eles no atendimento quais os pilotos você quer. Vamos lá então, começando aqui esse vídeo tradicional de notícias com o Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA. A gente tem falado bastante do Tombazis nos últimos 2-3 anos devido ao novo regulamento. Ele esclareceu que a FIA não está acusando ninguém de irregularidades no caso do motor Mercedes, enfatizando que o debate é maior do que o necessário. Ele explicou também que as regras visam atingir objetivos específicos e críticas podem levar a ajustes para melhor alinhamento. A FIA possui de 15 a 20 pessoas dedicadas ao regulamento, em contraste com os grandes departamentos técnicos das equipes, o que pode gerar interpretações imprevistas em novas normas. Ele também enfatizou que a FIA busca ser imparcial e não sufocar as inovações, mas otimizar soluções técnicas específicas sem fraudes. Ele ainda afirma que esse caso Mercedes envolve uma interpretação de regulamento e problemas menores são normais em novas regras e são resolvidos ao longo do tempo. Ele também minimizou o impacto técnico, afirmando que as variações são pequenas e fáceis de ajustar sem afetar significativamente o desempenho. Então, basicamente, o que ele está falando é, aqui na FIA a gente está fazendo tudo bonitinho, tudo para o regulamento ser o mais tranquilo de ser interpretado possível, sempre vão aparecer problemas pequenos, isso se tornou algo muito maior do que realmente é, e assim, não dá mais para fugir, tá? Não dá mais para fugir, começou como um rumor, tomou uma proporção muito maior, as equipes compraram a ideia, a Mercedes se defendeu publicamente, então virou uma guerra mesmo. Virou uma guerra, não tem mais como a FIA fugir disso, e a FIA se vê no meio de uma guerra porque ela escreve regulamentos, né, das piores formas possíveis. Ela sempre deixa brechas bestas, e também ela não tem um padrão de como lidar com as brechas, de como lidar com os problemas. Aí tem uma solução que ela bane, a outra ela não bane, sendo que o regulamento é escrito da mesma forma, enfim, você tem aí toda uma confusão. O Tombazis defende a FIA e no final das contas a gente está esperando o checkmate dessa situação que vai ser após a votação. No dia 1º de março teremos a homologação e possivelmente no dia 1º de agosto teremos uma nova forma de medição, como já trouxemos em outro vídeo. Dê uma olhada que é vídeo recente. Então é isso, quero saber aí também o que você acha dessa situação da FIA. Vamos agora ainda falar de Mercedes e de motor Mercedes, mas num outro ponto. Eles optaram por substituir a unidade de potência após um problema técnico enfrentado pelo Kimi Antonelli. O carro perdeu energia, parou na pista, causou uma bandeira vermelha e então a Mercedes decidiu trocar o motor do Antonelli. O novo motor vai ser utilizado no período da tarde, agora nessa sexta-feira, então acredito que você vai estar vendo esse vídeo por volta de 11h30 mais ou menos, ele já vai estar utilizando, a Mercedes já vai estar com um novo motor no seu carro devido a esse probleminha aí. É um problema para, nossa, arrancarem os cabelos? Num primeiro momento não, porque os motores Mercedes, num geral, estão aí performando bem, tendo boa confiabilidade, tiveram sim alguns probleminhas, mas no geral algo muito melhor do que o esperado, do que inicialmente era esperado para esse novo regulamento. Em termos de confiabilidade, se a gente excluir a Aston Martin, os fabricantes e equipes estão muito bem, obrigado. Tá muito melhor do que o esperado. Só com a Aston Martin que o negócio tá feio, inclusive a gente vai ter um vídeo só sobre isso, porque a Aston Martin parece que não poderia piorar e piorou, né, na manhã desta sexta-feira, mas é uma outra história. Então a Mercedes trocando o motor, vamos ficar de olho porque é o grande motor do momento que todo mundo tá falando e pode ser que venha para mais um grande período de vitórias. Gabriel Bortoleto foi um pouquinho contrário à opinião de Fernando Alonso sobre os novos carros. O Alonso foi bastante crítico, afirmando que esses carros não geram
um desafio para o piloto, você tem que ser muito lento nas curvas para poder ter bateria nas retas, e antigamente, anos 2000 e tal, você levava o carro mais no limite, o que, convenhamos, não é uma mentira. Na verdade, aqui ele está falando apenas atestando o óbvio. Qualquer onboard que você pegar aí do início dos anos 2000, você vai ver que é exatamente isso, principalmente em qualifying, coisa que em 2026 a projeção é que nem no qualifying os carros consigam ir no seu melhor. O Bortoleto saiu em defesa do regulamento. Ele fala que sim, os carros não estão a coisa mais divertida do mundo de se pilotar, mas que ainda é início de regulamento e em 3 ou 4 anos não deve estar tão ruim assim. Eu achei legal o tão ruim assim. Achei interessante. A gente que é brasileiro, a gente entende, né, a linha de raciocínio, a forma com que você desenvolve o raciocínio, os termos usados. É muito curioso isso. Então o Bortoleto fala que também é muito bom ele poder crescer junto do novo regulamento e da nova equipe, no caso a Audi. Então para ele é uma novidade boa. Já para os pilotos mais antigos, tipo Alonso, Hamilton e tal, galera que pegou uma outra Fórmula 1 de uma outra era totalmente diferente, para eles não cheira a Fórmula 1. Tanto é que quem que tá reclamando mais, quem que botou a boca no trombone primeiro, foram os 3 campeões mundiais mais antigos. O Verstappen entrou na era híbrida, mas ainda assim era uma Fórmula 1 diferente de hoje. E aí você tem Alonso e Hamilton também expressando insatisfação, enquanto o outro campeão do grid, que é o Lando Norris, que é mais recente, ele já foi pelo lado do, tá legal, não sei o que, se não tá gostando aposenta, por esse lado aí. O Bortoleto é novato ali na Fórmula 1, ele tá pegando essa Fórmula 1, então essa Fórmula 1 vai ser muito mais natural para ele do que para os outros pilotos mais antigos. Vamos de Ferrari, a Ferrari que tá aí chamando a atenção do mundo inteiro, né? Pois é, ferrarista, será que chegou a sua vez finalmente? Será que tudo que a gente tá vendo na pré-temporada vai se concretizar? A Ferrari parece ter uma vantagem gigantesca nas largadas, pelo que vimos ontem. Parece também estar com um motor extremamente confiável, não teve problemas até o momento da gravação desse vídeo e tá tendo bons stints e tudo mais. E agora, para aumentar ainda mais a sua expectativa, para você se iludir novamente aí, tem uma matéria muito legal, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, do Last Word on Sports, que fala sobre uma Ferrari que ainda está escondendo o jogo. A Ferrari não foi ainda no seu limite, ela ainda não fez as suas melhores voltas, ela ainda tem mais atualizações e inclusive do top 4 a Ferrari seria a equipe que mais teria atualizações programadas para o Grande Prêmio da Austrália e tudo tem ido de acordo com o planejado. A Ferrari estaria realmente numa maré positiva excepcional, em que tudo que eles estão testando está dando certo e o carro está se comportando em via de regra como eles esperam. Ainda é um carro um pouquinho arisco, você vê os pilotos ali perdendo um pouquinho o carro nas curvas e tal, sim, mas isso tem acontecido com todo mundo, parece que é mais do regulamento. De uma forma geral, a Ferrari parece mesmo estar tendo um início muito superior aos anos anteriores, recentes aí, pelo menos da era híbrida. Pelo menos aí de 2014 para cá, parece ser a melhor pré-temporada da Ferrari, não em tempo de volta, mas em projeção de campeonato, como eu citei no Instagram. Se você não segue a gente no Insta, dê uma seguida lá. A Ferrari está buscando uma correlação muito precisa dos dados virtuais com os dados de pista. O Frederico Vasseur está gostando muito do que está vendo até o momento. Os pilotos estão satisfeitos, a confiabilidade está excepcional, o desempenho está muito forte e tudo o que está sendo dito da Ferrari em termos de performance e projeção é muito bom. A Ferrari tem também um carro que despeja a bateria de uma forma, pelo visto, muito boa. Nós vimos também em algumas pequenas batalhas ao longo desses testes a Ferrari não sendo alcançada pelo carro que vinha atrás na reta, com modo de overtake, não sei o que. A Ferrari conseguiu se defender bem e pelo visto também tem um bom gerenciamento de pneus. Então é um combo muito forte da Ferrari. Se tudo isso aqui for confirmado na Austrália, a Ferrari vem como uma das favoritas e seria muito bom para o esporte você ter não só ali Mercedes, mas Ferrari, Red Bull, McLaren brigando lá na frente e no caso da Ferrari por ser uma equipe que já atrai os olhos naturalmente, estando bem ou estando mal. Seria muito bom mesmo, torço para que dê tudo certo e que a gente tenha uma Ferrari competitiva na Austrália. Me fala isso se você já está iludido com a Ferrari. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Nós temos a Amorim Global para você que precisa de um visto, uma cidadania, um casamento, um investimento internacional, alguma coisa, qualquer pendência jurídica internacional, Amorim Global para vocês, link na descrição. E nós temos também a Evo Design com capacetes, volantes e cockpits do seu piloto ou equipe favorito, que nem esse aqui do Alonso que eu tenho. Você consegue com o cupom RESSACA um desconto também, fala lá com eles. Um grande abraço, valeu e falou!